Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 chegaram ao final e hoje nós temos algumas reflexões teológicas a fazer sobre esse importante evento. Se você quiser refletir com a gente, fica até o final que nós vamos falar sobre isso no episódio de hoje. Eu aproveito também para convidar você a vir estudar teologia com a gente aqui no Café com Teologia. Temos cursos exclusivos ali no Clube de Membros. É só clicar em Seja Membro e dar uma olhadinha nas opções e nos benefícios que nós temos. Participe conosco, você será bem-vindo, bem-vinda por aqui. No dia 11 de agosto de 2024, foram encerrados os Jogos Olímpicos de Paris 2024. É claro que, num primeiro momento, esse é um tema que não tem diretamente a ver com a teologia, mas se a gente pensar só mais um pouquinho, nós vamos ver que tem bastante a ver, sim, com a teologia, com a religiosidade, com a espiritualidade. Então, eu separei aqui alguns pontos para a gente pensar a respeito disso. Vou deixar os mais polêmicos para o final, mas nós vamos falar sobre algumas coisas interessantes por aqui. Primeira coisa, é claro, eu não posso começar esse vídeo sem reverenciar os atletas, principalmente os atletas e as atletas, principalmente elas, brasileiros, né? Que representaram o país em mais uma Olimpíadas. E acho que cada um de nós, cada uma de nós, devemos apoiar e reverenciar os atletas. Eu tenho profundo respeito pela pessoa que é uma atleta, né? São pessoas que têm um exemplo muito importante para a sociedade e que inspiram as pessoas, principalmente as crianças, os pré-adolescentes, a buscarem um futuro com oportunidades, um futuro mais saudável em todos os sentidos. E independente da faixa etária que você esteja, praticar esportes e cuidar da sua saúde é também um sinal de uma espiritualidade integradora, e isso é bastante importante. A prática esportiva, ela é uma oportunidade enorme para mudança de perspectivas. Quantas e quantas pessoas não tiveram seus futuros transformados porque encontraram uma escolinha de futebol, uma escolinha de vôlei, encontraram um projeto social com judô, com taekwondo, com ginástica olímpica ou qualquer outro esporte que seja. Quantas pessoas não foram tiradas da criminalidade, dos vícios, da falta de oportunidades e encontraram um mundo absolutamente inspirador e encantador através dos jogos desportivos, né? E a carreira que podem criar a partir de então. Nós devemos refletir também sobre essa importância que a prática esportiva tem para a sociedade. Quanto mais projetos sociais esportivos, quanto mais escolinhas, seja do esporte que for, de futebol, de vôlei, de basquete, seja do que for, quanto mais academias de artes marciais com pessoas responsáveis nós tivermos pelas cidades Brasil afora, mais oportunidades nós teremos para que as nossas crianças, os nossos adolescentes, encontrem um futuro bonito em todos os sentidos, um futuro brilhante, um futuro que abra oportunidades para práticas saudáveis. O esporte não só é uma prática saudável para a questão física, como também é muito saudável do ponto de vista mental, psicológico, da organização, da disciplina, dos valores que são ensinados através do respeito aos treinadores, do respeito ao adversário, de enxergá-lo como adversário e não como um inimigo, algo que é tão carente na sociedade, de uma maneira em geral, o respeito pelo lugar onde você está praticando aquela modalidade, pelos competidores e pelo equipamento que você usa para essa prática esportiva. Isso tudo são valores extremamente importantes. E bom seria se as instituições religiosas apoiassem a prática esportiva,
cedessem espaços nos seus ambientes para desenvolver essas habilidades nas crianças, nos adolescentes, não só da igreja, mas de todo o bairro onde ela está inserido, né? As igrejas seriam grandes parceiras desse tipo de trabalho, mas infelizmente a grande maioria nem pensa nisso e algumas que pensam, pensam apenas num sentido oportunista, como sendo uma oportunidade de trazer pessoas para a própria igreja e não pela prática esportiva por si só. E algumas pessoas ainda estão naquela mentalidade de pensar se jogar futebol, torcer por um time é pecado ou não. Aí, pelo amor de Deus, a gente já deveria ter superado isso, mas há muito tempo, há muito tempo. E o Brasil terminou a sua campanha com 20 medalhas, sendo 3 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze. E é claro, parabéns especial aqui para as 3 campeãs, no caso, 4, né? As 4 campeãs olímpicas, todas elas mulheres, a Bia Souza no judô, a Rebeca Andrade na ginástica e também a dupla Ana Patrícia e Duda no vôlei de praia. Sem contar também na campanha da ginástica de um modo geral, além da medalha de ouro da Rebeca, sem contar também a honrosa campanha da Seleção Brasileira de Futebol Feminina, que ficou com a medalha de prata, jogando de igual para igual com a melhor seleção do mundo, enquanto que os homens, com muito mais oportunidade, muito mais investimento, muito mais holofote, nem se classificaram para os Jogos Olímpicos, né? Então, eu queria registrar isso daqui, as nossas reverências aos atletas olímpicos, que são exemplos inspiradores para a sociedade. E, é claro, quanto mais crianças e pré-adolescentes praticarem esporte, sejam eles quais forem, melhor será para toda uma geração, melhor será para o Brasil, para a nossa sociedade, que será muito mais humana, respeitosa e saudável, com certeza. Agora, tem outros assuntos que acabaram se tornando polêmicos ao longo das Olimpíadas, né? Que não deveriam, mas acabaram se tornando muito por causa dessa visão fundamentalista que é alienadora, que muitas pessoas ainda têm, infelizmente. O primeiro caso a gente falar é a questão da laicidade que existe na França. Isso por conta de uma polêmica envolvendo a skatista Raíssa Leal, que por sinal é brilhante, é uma atleta brilhante, uma menina com a idade dela, já participou de 2 Olimpíadas e foi medalhista nas 2 Olimpíadas, né? Um exemplo, e ainda bem que ela desobedeceu a uma regra moralizante que tinha na sociedade de que skate era coisa de menino. Ainda bem que ela e tantas outras meninas desobedeceram isso, praticaram o skate e ela se tornou uma atleta de altíssimo nível, né? Mas a polêmica envolvendo a Raíssa Leal é que ela fez uma menção a um versículo bíblico e ela foi punida por isso pelo Comitê Olímpico Internacional. Mas é importante a gente ir com calma nesse assunto, né? É claro que cada pessoa, cada indivíduo, isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem o direito de ter a sua fé ou de não ter nenhuma fé, caso essa pessoa assim o queira. Expressar a fé livremente é um direito de todo ser humano. Mas, nesse caso aqui, algumas coisas precisam ser levadas em consideração, né? O problema não é com que ela ou qualquer outra atleta tenha a sua fé, isso é uma questão de foro íntimo. Mas foi realizado um acordo entre os atletas que participariam das Olimpíadas e quase 80% desses atletas concordaram em não ter nenhum tipo de manifestação, nem religiosa e nem política, durante os Jogos Olímpicos. Não foi só em relação a quem é cristão, não, a qualquer expressão religiosa. E a grande maioria dos atletas concordaram com isso, concordaram em não ter manifestações religiosas e políticas durante a prática das Olimpíadas. As Olimpíadas é um espaço que reúne pessoas das mais diversas crenças religiosas, das mais diversas religiões, dos mais diversos lugares do mundo,
e o objetivo era que não houvesse manifestações explícitas, tanto no campo da religião quanto no campo da política, até porque também, igualmente, vários atletas de tendências políticas das mais diferenciadas estavam ali. Uma outra questão que a gente tem que analisar é que na França nós temos um modelo de lidar com a laicidade que é diferente do modelo que nós temos no Brasil, né? O Brasil é um país laico, o Estado não pode promover e nem perseguir qualquer tipo de manifestação religiosa, mas as pessoas são livres para expressar essa escolha religiosa no ambiente que for, claro, guardadas as devidas proporções. A França adota um modelo de laicidade secular. O que isso quer dizer? Que nos espaços públicos, em qualquer espaço público, seja nas escolas, nas universidades, nas repartições públicas, nas campanhas políticas, né? Em qualquer espaço público, e no caso as Olimpíadas também estavam adequadas a esse modelo, não pode não só não expressar a sua fé em público, como também é proibido o uso de qualquer símbolo religioso. Nas escolas não tem crucifixo, nas escolas não podem usar quipá, nas escolas não podem usar o véu islâmico. Enfim, é uma discussão tanto quanto polêmica. Esse modelo da França é mais ácido do que é o modelo do Brasil, pelo menos aparentemente, embora no Brasil também a gente tenha muita facilidade para que pessoas religiosas queiram impor a sua leitura de fé, a sua leitura de religiosidade para outras pessoas sem levar em consideração a diversidade da sociedade brasileira. Com medo de que isso aconteça, as leis francesas são mais rígidas nesse sentido. Cada um pode expressar sua fé, ter a sua fé, mas em espaço público, essa expressão e os símbolos religiosos não podem ser usados. Esse foi o caso da Raíssa Leal. Ela não foi punida, mas para a gente dar um outro exemplo, teve uma atleta francesa chamada Sonkamba Sila, espero que eu esteja pronunciando adequadamente, que é uma atleta muçulmana e ela foi proibida de participar da abertura dos Jogos Olímpicos vestindo o véu islâmico, né? Porque a delegação francesa segue esses parâmetros da lei do próprio país de uma laicidade secular. Isso dá o que falar, tem gente que discorda. De certa maneira, essas questões não acabam com os problemas de intolerância religiosa, né? Mas é um modelo seguido no país e, por isso, teve essa polêmica que foi criada, uma polêmica artificial, sem a menor necessidade, em relação à brilhante atleta do skate, a Raíssa Leal. Mas teve uma outra coisa, e essa sim a gente deve dar uma atenção bem maior, que foi o lamentável caso envolvendo a boxeadora argelina, a Imane Khelif. É uma atleta do boxe, né, que foi medalha de ouro, ainda bem, que bom que assim tenha acontecido, e ela foi vítima de uma série de campanhas de desinformação, de discursos de ódio, de fake news envolvendo a sua pessoa. Alguns disseram que ela era uma mulher trans e que por isso não era uma competição leal, né? Uma competição justa com as demais competidoras, que eram mulheres cis, e que ela teria mais força do que as demais, mas isso foi uma campanha de desinformação baseada em discursos de ódio, principalmente ligados a fundamentalistas religiosos. A atleta da Argélia não é uma mulher trans, ela é uma mulher cis. Inclusive, o seu pai lá na Argélia teve que vir a público para mostrar a certidão de nascimento dela, mostrando que ela nasceu como uma menina e sempre foi uma menina, e é uma mulher cis, né? E, lamentavelmente, isso gerou uma onda de protestos, de desinformação, de discursos de ódio com relação àquela pessoa. E aí você imagina o que deve ser para uma mulher ter a sua intimidade, ter a sua dignidade questionada praticamente no mundo inteiro, né?
Nem todo mundo encampou esse discurso de ódio, mas o caso dela foi falado em praticamente todo mundo, que é uma invasão da sua privacidade terrível, né? Uma invasão da sua dignidade, que nenhum ser humano deveria passar por isso. Quanto mais quando esses ataques provêm de pessoas que se dizem cristãs. É um contrassenso absoluto qualquer tipo de discurso de ódio partindo de pessoas que, teoricamente, seguem a Jesus, que na sua pregação sempre esteve presente o discurso do amor, da tolerância, do respeito e do acolhimento também. Agora, você quer ver que caso interessante nós temos aqui para analisar? Eu tenho certeza que o caso dessa boxeadora você ficou sabendo. Agora, nem todo mundo ficou sabendo do caso de um jogador do vôlei de praia, um jogador holandês, que foi também motivo de polêmica, mas uma polêmica bem menor do que envolvendo essa pessoa, né? Vamos ver direitinho se isso tem ou não tem peso na balança. Essa atleta, Imane Khelif, é uma atleta da África, ela é argelina, a Argélia fica na África, é uma mulher, né? E o discurso foi em relação à sua identidade de gênero. Como eu disse, ela é uma mulher cis, não teve nenhuma diferença nesse sentido. Agora, do outro lado está um homem hétero, um homem europeu, né, que foi um jogador da Holanda do vôlei de praia masculino. Qual o problema envolvendo ele? Esse jogador ele foi condenado, veja, não foi acusado, já passou disso, ele foi condenado pelo estupro de uma criança, de uma menina de 12 anos de idade, quando ele tinha 19 anos de idade, já maior de idade, né? Ele foi condenado a cumprir uma pena de 4 anos de reclusão e cumpriu apenas 1 ano e depois foi liberado para voltar à sua vida de atleta normalmente, como se nada tivesse acontecido. Pergunto para você, isso causou a indignação dos cristãos? Não, não causou, né? Isso causou o posicionamento de cristãos conservadores, defensores da família, defensores da moral e dos valores cristãos em relação a esse cara que foi condenado, não só acusado, condenado pelo crime de estupro de vulneráveis? Não, não causou a mesma reação que causou indevidamente aquela mulher. Uma mulher cis foi muito mais vítima dos discursos de ódio de muitos cristãos do que um homem hétero europeu que estuprou uma menina de 12 anos de idade e nem ficou os 4 anos na cadeia e foi liberado para praticar esporte como se nada tivesse acontecido. Percebe como a balança é muito desleal? Percebe como as comparações são muito desproporcionais? Pois é, e uma outra coisa também que nós devemos perceber. O caso desse rapaz desmonta também aquela ideia que as pessoas têm de achar que tudo que vem do norte, tudo que vem da Europa, dos Estados Unidos, é sempre mais sério, é sempre mais correto, sempre funciona de maneira adequada, que no Brasil ou nos países subdesenvolvidos é que é tudo aloprado, que não tem leis, que as leis não funcionam adequadamente. Isso é uma grande de uma falácia, né? Uma grande de uma falácia. Ele pegou apenas 4 anos de reclusão por causa do estupro de uma menor de idade e ficou apenas 1 ano na cadeia. E aí você diz que as leis do Brasil é que não funcionam? Você lembra daquele jogador de futebol famosíssimo no Brasil que também foi condenado pelo estupro na Espanha e que também pagou uma fiança e foi liberado? Será que é mesmo no Brasil que as leis não funcionam? Será que nos países ricos lá é um exemplo, um padrão de moralidade, de funcionamento das leis para todo mundo? Não, isso é uma falácia criada pelo etnocentrismo, que eu já falei em outros vídeos por aqui.
Agora, eu vou falar também sobre a polêmica envolvendo a abertura das Olimpíadas, que muitos e muitos falaram e falam até hoje daquela imagem que teoricamente seria uma representação da Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Bom, essas pessoas deveriam investigar um pouco melhor as informações, tanto pelo princípio da laicidade que tem na França, como eu acabei de dizer, isso também se aplicaria no caso da abertura, do encerramento das Olimpíadas, né? E outra coisa também que a gente deve perceber: o quadro da Santa Ceia do Leonardo da Vinci, quando foi pintado, Leonardo da Vinci, que era homossexual, que provavelmente era ateu, né? Ou que não era um religioso praticante, pelo menos, na sua época, a sua pintura foi rechaçada, a sua pintura foi acusada de produzir blasfêmia. Tem uma série de símbolos nessa pintura que não são analisados pelos cristãos ufanistas, e muitas vezes esse cristianismo sonso, esse cristianismo dissimulado, acaba não desenvolvendo conhecimento sobre os assuntos e apenas utilizando seus espaços para promover discursos de ódio e de intolerância. A representação não se tratava da Santa Ceia de Leonardo da Vinci, mas era provavelmente um quadro chamado Banquete dos Deuses. E, sem dúvida, até o perfil oficial dos Jogos Olímpicos disse que era uma representação aos deuses gregos. Aquela pessoa com um arco na cabeça, no centro da imagem, era uma representação de Apolo. Aquela outra pessoa pintada de azul, numa bandeja cheio de frutas e tal, era uma representação de Dionísio, outra divindade da Grécia Antiga, responsável pelos banquetes, pelos festivais, pelo vinho, pela embriaguez. Era essa a representação, porque os Jogos Olímpicos têm uma íntima relação com a Grécia. A Grécia é o primeiro país a desfilar na abertura, no encerramento. Olimpíadas vem da cidade de Olímpia, que era uma referência ao Olimpo, a casa dos deuses. Tem toda uma simbologia ligada à Grécia, que foi onde começaram as práticas dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Desportivos. É sempre uma referência direta ao país berço dos Jogos Olímpicos, e o mesmo se aplicava àquelas imagens que nós vimos na abertura das Olimpíadas. Agora, é importante a gente pensar em uma outra coisa. E se aquela representação fosse também uma representação da Santa Ceia? Vamos imaginar que fosse, tá? Vamos imaginar que fosse. Será que a forma de resolvermos as diferenças tem que ser sempre com base no discurso de ódio e na intolerância? Será que é assim o modelo que Jesus lidaria com casos como aquele? Será que é esse o modelo proposto por Jesus de Nazaré quando nós nos sentimos, de alguma maneira, afrontados na expressão da nossa fé? Será que era o que Jesus faria se fosse, de fato, uma representação da ceia? Né? A gente precisa pensar que o mundo não gira em torno do cristianismo, que o mundo não se resume ao cristianismo, né? Agora, por que que as pessoas se sentem no direito de ficarem ofendidas com uma suposta representação da Santa Ceia? Por que é que as pessoas acham que elas merecem participar da Santa Ceia, enquanto que elas têm certeza que outras pessoas não têm o direito de participar da Santa Ceia também? Por que que algumas pessoas religiosas acham que elas são dignas de participar da ceia do Senhor, enquanto que outras pessoas, seja pelo motivo que for, até pela sua questão do gênero, elas são alijadas da mesa do Senhor? Se essas pessoas pensam assim, elas não entenderam que o princípio que rege a ceia do Senhor é o princípio de inclusão, é o princípio de acolhimento,
porque na mesa do Senhor estava sentado até Judas. Até ele estava lá e Jesus não se nega a servi-lo. Na ceia do Senhor estava um apóstolo que não cria com a mesma firmeza que os demais. E a ceia do Senhor, ela é inclusiva, como no episódio que eu fiz falando sobre a ceia do Senhor, que é diferente da ceia da igreja, conforme Paulo fala em Corinto. Eu vou deixar a tela final para você acompanhar essa explicação de uma maneira mais detalhada. O princípio que rege a ceia do Senhor é a graça de Jesus. E qualquer pessoa é convidada por ele a participar da mesa do Senhor, porque a ceia do Senhor, o convite é feito não por mérito, não por moralidade, o convite é feito por graça. E a graça que convida qualquer pessoa é que é o determinante de participar dela. Por que que alguns acham que merecem estar lá enquanto têm a certeza que outros não merecem? Se cada pessoa é convidada por graça. Se tivesse algum pré-requisito humano, não poderia mais se chamar graça. E nós somos chamados para a mesa do Senhor apenas por causa da sua graça, como qualquer pessoa é convidada pela graça de Jesus. E é isso que nós temos que entender, porque a ceia, a do Senhor, pertence a Ele. A ceia da igreja, que tem uma série de padrões morais excludentes, que várias pessoas não são convidadas a participá-la, essa é outra coisa. Mas a do Senhor se baseia na graça. E se é graça mesmo para todo mundo, e não apenas para um grupo que se considera privilegiado. Essa é uma reflexão sobre esses episódios. Se você gostou, deixe seu like, curta esse vídeo, compartilhe nos seus contatos e em breve nós voltaremos para mais conteúdos aqui do Café com Teologia. Te vejo por aqui.